Fala galera, eu sou Aías Pinheiro e bem-vindo a Fatos Conhecidos e Curiosidades. Maravilha, se você não é inscrito, vá agora, inscreva-se, já deixe seu like, assista o vídeo até o final que você vai saber das maiores organizações criminosas do mundo. Agora vamos falar sobre a Nuestra Família. Esta gangue nasceu em 1968 dentro de uma prisão no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, e tem uma origem meio americana, meio mexicana. Durante anos, ela protagonizou uma disputa com a máfia mexicana, que foi assim criada justamente para dar o golpe na rival. Dentro da prisão, a Nuestra Família controlava o comércio de drogas e sexo, enquanto cultivava a fama de não perdoar ninguém, nem mesmo os próprios integrantes do grupo, que demoram mais de 2 anos para ser considerados do grupo. Os membros da gangue fazem um pacto de que a organização deve ficar acima de tudo na vida, incluindo filhos, dinheiro, drogas, dentro de tudo, dentro da logística, que deve também sua fidelidade ao grupo até a morte. Portanto, meu irmão, entregar um parceiro está fora de cogitação. Mara Salvatrucha, também conhecido por MS-3. A gangue foi criada em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1980, para proteger alguns imigrantes da América Latina que entravam no território americano. Seus membros são conhecidos pela grande quantidade de tatuagens no peito e no rosto. E assim como a Yakuza, tem dedos desfigurados. Sua lista de atividades ilícitas, meu irmão, é longa: contrabando de armas, venda de droga, roubo de automóveis, prostituição, assassinato, intimidação de testemunha, extorsão, é muita coisa. Mas um dos perfis mais assustadores da organização criminosa é o fato dela ser uma das grandes recrutadoras de crianças para o crime. Não é incomum você ver membros roubando escolas atrás de novos recrutas. E para você ter uma ideia, estima-se hoje que a gangue tem mais de 50 mil membros espalhados por toda a América Central, Espanha, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, Canadá. 50 mil membros. 13ª organização, Munjiki. Se as dimensões da MS-3 impressionaram realmente você, esta gangue aqui, meu amigo, que surgiu nas favelas da Quênia, tem números muito maiores do que a MS-3. São cerca de 100 mil membros conhecidos por sua brutalidade em práticas, entre elas como a decapitação. A máfia queniana, como também ficou conhecida, opera na maior favela de Nairobi e é uma forte opositora do governo queniano desde 1990. Nas eleições presidenciais, por exemplo, de 2007, seus membros decapitaram pessoas e penduraram suas cabeças em postes, enquanto espalhavam o resto dos corpos delas pelas ruas. Isso mesmo, na tentativa de amedrontar os eleitores e pressionar sim o governo, que é os seus líderes. Além disso, a seita funciona como uma milícia que explora a população pobre, oferecendo alguns recursos básicos como água e eletricidade a preços abusivos. E quer saber mais? Seus integrantes praticam a mutilação genital. E uma vez que você faz parte desse grupo, só poderá sair de uma forma: deixar a máfia morrendo. Você já deve ter ouvido falar na máfia italiana, certo? Cosa Nostra. Então, se não ouviu, esta é a foto que ilustra este texto do poderoso chefão. A Cosa Nostra tem um representante fiel, mais tradicional da organização criminosa. Tem números e tradições impressionantes. Para começar, o grupo foi fundado no século XIX e sempre teve como um código de honra a lei do silêncio. Isso mesmo, para quebrá-lo isso significa praticamente uma execução. Quando milhares de italianos
imigraram para os Estados Unidos no século XX, eles também levaram um pouco da Cosa Nostra e deram origem ao crime ítalo-americano, que ouvimos falar atualmente. Uma prova do seu poder foi dada quando o governo decidiu acabar com a máfia e acabou deflagrando um dos maiores banhos de sangue que o país já atravessou. Isso mesmo, mais de 200 promotores, chefes de polícias, juízes, políticos foram assassinados em atentados de naturezas distintas. Estima-se que atualmente existam cerca de 250 mil membros da Cosa Nostra, espalhados isso pelo mundo, e o grupo se ramifica colaborando constantemente com outras organizações, especialmente quando se trata de tráfico de drogas. 11ª organização, os Crips e os Bloods. Apesar de originais do mesmo lugar, na mesma época de 1960, os Crips e os Bloods são grupos rivais que estão envolvidos em mais de 5.000 assassinatos nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Segundo a própria polícia de Los Angeles, além de infinitas ameaças, roubos e tráfico de drogas. Se você não sabe, o primeiro grupo se identifica como um grupo azul e o segundo como um grupo vermelho, mas ambos também compartilham muitas semelhanças. Entre eles têm símbolos de conhecimento próprio, incluindo tatuagens, músicas, sinais de mão, grafite e códigos de vestimenta. Além disso, também dividem uma regra implícita: você mata um dos meus, eu matarei um dos seus. 10ª organização, Hell Angels. A Califórnia parece ser mesmo um território fértil para o nascimento das organizações criminosas, não é verdade? Em 1948, no mesmo estado americano ensolarado de sempre, nasceu o Hell Angels. Assim como nós acostumamos a ver os seriados como Sons of Anarchy, eles se institulam como um motoclube, mas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI os descrevem como um legítimo grupo do crime organizado. Estima-se que faça parte mais de 250 mil membros afora, divididos em grupos menores, como se fossem sedes espalhadas por vilas e cidades, a mundo afora. Associados a crimes como tráfico de drogas, extorsão, o grupo tem algumas regras como ser branco, não ter condenações por crimes sexuais cometidos contra crianças e possuir uma moto de fabricação americana, geralmente uma Harley Davidson. Além dos Estados Unidos, Canadá, Suécia, Alemanha, Austrália, a polícia tem unidades especiais para lidar exclusivamente com este tipo de gangue. 9ª organização, Aryan Brotherhood. Bom, a Irmandade Ariana é uma das séries de organizações criminosas originais das gangues de motoqueiros. Conta a história que um grupo surgiu em 1964, com a associação de uma série de motoqueiros de origem irlandesa, que cumpriram pena na prisão em Kettering, nos Estados Unidos. No começo, o único alvo dos irmãos brancos eram os negros, mas a partir da década de 1980, o grupo expandiu suas atividades para roubo de veículos, assalto à mão armada, aluguel de matadores profissionais, tráfico de drogas e prostituição. Estima-se que 1% da população prisional dos Estados Unidos faça parte dessa organização e que eles sejam responsáveis por 1/4 de todos os assassinatos que ocorreram dentro do sistema. Isso deve-se, em grande parte, pela política da organização, que exige que cada novo membro mate outro prisioneiro, a pedido da máfia. Hoje, eles já são mais de 20 mil membros apenas dentro dos presídios. Para facilitar a logística, eles se dividem em 2 grupos: aqueles que cumprem pena em prisões federais e aqueles que cumprem em prisões estaduais, isso com grande foco na Califórnia. Em 2002, em resposta à violência fora do comum, o FBI deflagrou uma ampla operação nacional,
que culminou na prisão de 29 de seus líderes. Mas eu vou te falar, isso não foi o suficiente para extingui-la. Oitava, Gangue de Thompson. A extinta Gangue de Thompson operou na Escócia entre as décadas de 50 e as décadas de 90 e tinha suas operações muito centradas na figura de seu líder, Arthur Thompson. A ideia de sua organização era fundar como um conselho estadual credor, mas aqueles que não pagassem suas dívidas no prazo acabavam crucificados como pregos na porta de casa. Isso mesmo, crucificados. Os crimes assolaram a Escócia durante essas décadas e chegaram a ter outros reflexos em outros países. Porém, o líder logo foi acumulando muitos inimigos que desejavam a sua morte. Ele escapou de vários atentados, mas diversos outros membros da sua família foram assassinados até em que, em 1993, finalmente o gangster morreu em casa, ao que se sabe de causas naturais, e a organização nunca mais voltou a ser a mesma. Número 7. Cartel de Medellín. Cuidado, este tópico contém spoilers do seriado Narcos, apesar da história se passar há mais de 30 anos. Talvez o Cartel de Medellín seja a organização criminosa das quais mais se tem notícias, pelo menos no que se diz a respeito às suas movimentações financeiras. Isso porque no auge, o cartel, liderado por Juan Pablo Escobar e o tio Joey, enviava 15 toneladas de cocaína por dia para fora das fronteiras colombianas, o que representava mais de 60 milhões de dólares. Na época de 80, a exportação de cocaína chegou a superar o café e se tornou o campeão de exportações no país. Junto ao cartel de Cali, os traficantes chegaram a contratar engenheiros russos e americanos para arquitetar as operações de tráfico de drogas, mas foram justamente os americanos que conseguiram dar fim ao crime. Quando o problema começou a incomodar o tio Sam, o governo americano enviou policiais para trabalhar em conjunto com o governo colombiano, na tentativa de reprimir as atividades ao cartel. Os líderes foram caçados, mortos e a organização se quebrou sem antes fazer muitas vítimas. Estima-se que mais de 30 líderes, juízes, policiais, políticos que se opuseram à organização, eles foram assassinados, enquanto centenas de outras pessoas também faleceram em episódios como a queda de um avião com 180 passageiros, provocada por um bombardeio na tentativa de assassinar o candidato presidencial César Trujillo. Número 6. Los Zetas. Outro cartel de drogas que só dessa vez é mexicano, é apontado como uma das maiores organizações criminosas do mundo. O Los Zetas ficou conhecida por cometer crimes violentos na América Latina e por ter transformado o México em um campo de guerra. Se essas outras organizações têm seus fetiches por mutilações genitais, amputação de dedos e decapitação de pessoas inocentes, a do líder Miguel Angel é queimar suas próprias vítimas vivas. Essa organização recruta ex-militares e atua com tráfico de drogas, transporte ilegal de petróleo e a partir de gasodutos e sequestros. Mais ou menos nos modelos que nós brasileiros estamos acostumados a ouvir a respeito das forças armadas entre si constantemente. Esses já resultaram em episódios como o de agosto de 2010, quando uma cova coletiva de 72 corpos foi encontrada e descobriu-se que as vítimas eram potenciais recrutas de uma gangue rival, o cartel de Gulf. Outros 49 corpos foram encontrados decapitados em Monterrey, como resultado desse conflito do grupo de cartel de Sinaloa. Falando nisso, olha quem é o próximo da lista. Número 5.
o Cartel de Sinaloa. Legal. Uma série da Netflix que vale a pena lembrar é a Rainha do Sul, Queen of the South, né? Que é a Teresa, que ela passa a ser forçada a trabalhar, né? Antigamente ela era uma garota de programa e aí ela foi crescendo, entrou no mundo do crime através de um namorado que conheceu, muito bacana, recomendo muito, Queen of the South. Bom, o Cartel de Sinaloa é o maior cartel de drogas do México e é a peça-chave de um negócio formado por produtores de drogas ilegais na América do Sul e no mercado norte-americano. Pelas contas das autoridades, estima-se que a organização criminosa movimenta mais de 3 bilhões por ano, obtidos através de contrabandos de cocaína, maconha, metanfetamina, heroína, por via terrestre ou por túneis para os Estados Unidos, e muito deles pelo deserto do Arizona. Com cerca de 6,5 bilhões saindo dos Estados Unidos por ano para os cartéis mexicanos de drogas, é claro que os americanos começaram a se mexer para acabar com essa farra. Mas no caso do Cartel de Sinaloa, mesmo depois da prisão do seu líder, El Chapo, em 2014, o grupo seguiu atuando normalmente. Número 4. Nadrangheta. No top 5 não podia faltar mais uma legítima máfia italiana, não é verdade? Originada na região da Calábria, a Nadrangheta é uma segunda maior máfia do país em movimentações financeiras, mas ela construiu sua fama ao estabelecer laços internacionais com os cartéis de cocaína na América do Sul. A organização controla a maior parte do mercado clandestino de droga transatlântico que abastecem os europeus. Estima-se que essa organização movimenta mais de 4,5 bilhões de dólares por ano. Número 3. Camorra. A Nadrangheta só perde mesmo na Itália para Camorra. Isso porque esta máfia é mestre no que faz há muito tempo. Exemplo é da Cosa Nostra. A Camorra foi fundada no século XIX, dentro de uma prisão, mas quando os membros da organização foram soltos, a máfia floresceu. Ao longo do século, ela expandiu suas atividades e abarcou a política do país, firmando o eleitorado entre a população mais pobre. Número 2. Yakuza. A mais famosa gangue do mundo é chamada de Yamaguchi-gumi, mas todos nós conhecemos por Yakuza, que nada mais significa que máfia em japonês. É difícil realmente saber a data do surgimento desse grupo, mas com certeza sua atuação já se estende por mais de 2 séculos, tendo uma hierarquia bastante diferente das outras organizações, principalmente as orientais. Se você não sabe, hoje a Yakuza é muito rígida, centralizada, elaborada em sua atuação. Atravessa crimes como extorsão, jogos de azar e prostituição. Mas sua principal fonte de renda ainda é o tráfico de drogas. Estima-se hoje que a Yakuza seja uma das maiores organizações que mais ganha dinheiro no mundo com este tipo de atividade. Cerca de 6,5 bilhões por ano. Através de atos em a favor da máfia, amputação de dedos, mãos, tatuagens, são talhadas nos métodos mais dolorosos possível. A Yakuza segue associada à violência e ao terror, isto no mundo todo. Porém, a fama que a organização adquiriu, uma série de fãs pelo mundo acabaram contribuindo uma parte dos crimes, seja ocultando as provas, dando pistas falsas ou dificultando mesmo o trabalho das autoridades de outras formas. E finalmente a organização número 1, a organização de Bratva. Pois é, e quem você achou que ia estar no topo desta lista? É claro, os russos, meu amigo. A máfia russa, de nome complicado, vai na contramão da Yakuza no que diz a respeito da sua estrutura. Com uma organização descentralizada, o grupo torna-se mais difícil de ser desmantelado e vai ampliando as suas operações ano após ano. Em termos gerais,
A Bratva é composta por 10 brigadas semi-autônomas que operam minimamente independente uma das outras. Esses líderes, desconhecidos por nós, se reúnem em diversas partes do mundo, ao que se sabe sempre camuflados em ocasiões festivas, maiores para dificultar o cruzamento de informações, isto que possam levar à descoberta de suas identidades. Apesar de não ser o líder em tráfico de drogas, a organização tem um lucro estimado superior ao da Yakuza, em torno de 8,5 bilhões